Olá, tudo bem? Que bom estarmos juntos novamente. Esta é a Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista de Barão da Taquara, aqui no Rio de Janeiro. Você é muito bem-vindo. E nós temos diante dos nossos olhos um desafio enorme, que é estudar o Sermão do Monte. Este sermão que não é muito bem o sermão, mas a gente vai conversar sobre isso hoje na introdução desses estudos. E como fazemos a cada domingo, a gente sempre ora pedindo para que Deus nos oriente, me ajude aqui, te ajude aí, a ouvir e entender, e me ajude aqui a pensar, lembrar e falar do que as verdades da Bíblia me ensinaram até aqui, e você também precisa ouvir, entender, degustar e se apropriar do que é a palavra de Deus. Vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, pelo poder da tua palavra. Nós te agradecemos pelo poder do Espírito Santo manifesto através da tua palavra. Nós queremos te agradecer porque temos este tesouro em nossas mãos. Este tesouro que são os ensinos de Jesus no monte. Que esses ensinos possam ser realidade na nossa vida, no nosso viver diário. É o que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Ok, gente. Por que a gente para estudar o Sermão do Monte? Aliás, faz tempo que a gente não estuda o Sermão do Monte aqui na Escola Bíblica Dominical. É um desafio enorme. E o Sermão do Monte está registrado no livro de Mateus, no capítulo 5, 6 e 7. Aí você vai me perguntar, por que a gente precisa estudar isso? Ora, primeiro porque está na Bíblia. E como a Bíblia é a palavra de Deus, a gente precisa entender melhor as Escrituras. E segundo, porque as pessoas, ao longo de toda a história da igreja, ao longo de toda a história da humanidade, quando falam de Jesus, fatalmente estão lembrando desse momento marcante que foi o Sermão do Monte, registrado pelo evangelista Mateus. Qualquer filme que você possa pegar sobre Jesus, sobre o ministério de Jesus, sobre a obra de Jesus, vai, de alguma forma, citar o Sermão do Monte. Por quê? Porque o Sermão do Monte é um resumo de todo o Evangelho. O Sermão do Monte vai estar escrito apenas no Evangelho de Mateus e de Lucas. Lucas, bem resumido, usando apenas 30 versículos, e o livro de Mateus, mais de 100 versículos falando sobre o Sermão do Monte. Aí você pode me perguntar, por que Mateus gasta tanto espaço para falar sobre o Sermão do Monte e Lucas não gasta? Bem, não gastam porque a prioridade de um era uma coisa e de outro era outra coisa. Vamos tentar entender. Bem, Lucas vai escrever o evangelho dele para a humanidade de uma forma geral. Lucas não era judeu e ele vai mostrar desde a genealogia até as parábolas, porque Lucas é o homem das parábolas e das experiências. Lucas vai mostrar claramente que Jesus veio para todas as pessoas, ok? Então o Sermão do Monte vai estar inserido no Evangelho de uma forma geral, de uma forma mais abrangente. E Mateus? Mateus escreve para judeus. Mateus era um cobrador de impostos, um homem odiado pelos judeus. Por que era odiado pelos judeus? Porque o cobrador de impostos era aquele cara que era visto pelos judeus como um traidor. Ele recebia os impostos dos judeus e entregavam para o Império Romano. Então, eles eram odiados pelos judeus e também odiados pelo Império Romano, porque eram explorados também pelo Império Romano. Mas Jesus faz uma modificação, uma transformação na vida do evangelista Mateus, e ele vai, com muito poder do Espírito Santo, usar o texto que ele produz, o conhecimento que ele tem, para dizer às pessoas, seus ouvintes, os judeus, que Jesus é rei. Ele vai mostrar que Jesus é rei. E o que são as bem-aventuranças, o que é o Sermão do Monte?
é o estabelecimento do reino de Deus. Por isso Mateus gasta tanto espaço para dizer sobre o reino de Deus, por isso que ele faz as parábolas do reino, e por isso que ele dá tanto destaque ao Sermão do Monte. Mas a gente também precisa estudar o Sermão do Monte, porque ele é a vida prática do cristão. Se você é cristão, se você quer viver como cristão, você deve conhecer o Sermão do Monte. Porque o Sermão do Monte vai falar comigo e com você sobre dinheiro, vai falar sobre justiça, vai falar sobre relacionamento, vai falar sobre relacionamento interpessoal e vai falar sobre relacionamento também com os poderosos. O Sermão do Monte é, como eu gosto de pensar, é um soco no estômago de um cristão. É aquela hora em que você toma pancada e titubeia até você se refazer novamente. O Sermão do Monte é o princípio para a vida de qualquer cristão. John Donne, que lá no começo dos séculos vai dizer: todos os artigos da nossa religião, todos os cânones das nossas igrejas, todas as injunções de nossos príncipes, todas as homílias de nossos pais, todo o corpo de doutrina estão contidos nesses 3 capítulos do Sermão do Monte. Então, ele fala com muita propriedade que o Sermão do Monte vai abraçar todo o ensinamento que pode se fazer sobre o Evangelho. E Mahatma Gandhi vai dizer: se os cristãos andassem só de acordo com o Sermão do Monte, nós teríamos muito mais cristãos do que a gente pode imaginar, se o discurso fosse encaixado, justificado com a prática. Mas a prática é uma coisa muito marcante no Sermão do Monte, porque o Sermão do Monte ele é feito da prática. Se você for ler o final do sermão, é sobre o exercício da prática, que é a história do construtor que vai elaborar, vai planejar e vai edificar uma casa. Então, a pessoa que edifica a sua casa sobre a rocha é a pessoa que coloca em prática os ensinos de Jesus. Mas deixa eu fazer uma coisa com você aqui. Vou tentar resumir todo o sermão que a gente vai estudar durante o trimestre nesta lição. O que eu vou tentar fazer junto com você aqui? Eu vou tentar exemplificar, olha aqui, o que era o Sermão do Monte e sobre o que trata o Sermão do Monte, para que eu e você possamos nos desenvolver melhor a partir dos ensinos de Jesus e de seu sermão. Eu vou fazer aqui o Jesus. Mas, olha, eu também quero dizer para você que o Sermão do Monte, na verdade, ele não é um sermão. Eles são ensinos, eles são marcados por ensinos feitos por Jesus. E eles são ministrados por Jesus num monte, e a gente vai ler isso no texto bíblico. Eles são ministrados por Jesus num monte. Por isso o pessoal costuma falar Sermão no Monte, mas, na verdade, eles são ensinos de Jesus no monte. Ele separa um tempo, ele separa um lugar para ensinar as multidões. Dá uma olhada lá no capítulo 5, logo no começo, você vai ver que Jesus, vendo as multidões, subiu ao monte e começou, tendo os discípulos por perto, começou a ensinar essas pessoas, a ensinar, e ele começa com as bem-aventuranças. A gente vai ter uma lição falando só sobre a questão das bem-aventuranças. Deixa eu tentar fazer o Jesus aqui, para você compreender. E aí, o sermão vai se desenvolver no capítulo 5,
baseado nas bem-aventuranças, que a gente vai estudar uma lição inteira só sobre elas. Agora, depois Jesus vai falar que nós somos sal da terra, somos a luz do mundo e que não pode ficar escondida a missão do cristão, que é feita nesse chamado Sermão do Monte. Depois, no capítulo 6, ele vai tratar de outro assunto. Ele vai falar sobre o que a gente chama de jardim da espiritualidade, que ele vai tratar sobre oração, sobre jejum, e é aqui que tem a oração do Pai Nosso, dentro do que a gente chama de Sermão da Montanha. Eu vou colocar ensinos de Jesus no monte. São ensinos que o Senhor vai fazer na montanha. E o que isso tem de significado para a gente? Algumas coisas aparecem aqui. Quem sobe na montanha para ensinar, e para pegar os ensinos é Moisés. Então, aqui, vou colocar aqui, Moisés, porque o Sermão do Monte também, você vai ver Jesus falando, ouviste o que foi dito, eu, porém, vos digo. Então, aqui também, Jesus vai ensinar a vida prática do cristão, ainda no capítulo 6, o estilo de vida na prática. No capítulo 7, de 1 a 6, ele vai dizer sobre não julgar, sobre a forma como você se relaciona com as outras pessoas, a persistência na oração e como você carrega a vida a ponto de chegar no nível de praticar o que o Senhor nos ensinou. Então, esses ensinos do Senhor Jesus no monte têm relação com o reino de Deus. E aqui, eu queria muito que você entendesse isso. Jesus, então, ensina no monte. O que Jesus ensina no monte é o que a gente chama de contracultura. Você já ouviu falar nisso? É uma contracultura. Por que a gente chama de contracultura? É porque, na verdade, ela é contrária à cultura, aos valores, aos princípios. E isso a gente tem na história do nosso Brasil, um período muito marcante de contracultura. Aí você vai ver lá os anos 60, anos 70, e também no mundo inteiro, por causa da guerra. Então o pessoal ficou contra aquela história toda da guerra, e aí você tem a história do Vietnã e tudo mais, e surge um movimento de contracultura que é muito marcado pelos hippies, estão lembrados? Faça amor, não faça guerra, aquela coisa toda de ser contra aquela cultura de guerrear e ter uma vida de um pouco mais de paz. Se você pensar, o Sermão do Monte são os valores do reino de Deus que pregam a contracultura. Quem segue a Cristo está contra a cultura, ou seja, prega valores completamente diferentes dos valores que a gente encontra normalmente na nossa sociedade. Então, a gente gosta de pensar, eu pelo menos gosto de pensar no Sermão do Monte como a contracultura cristã. Tem um livro muito interessante que eu também estarei usando e já estou usando, que o título do livro é Conspiração Divina. O que o Sermão do Monte vai ensinar para a gente é que nós, cristãos, vamos fazer o que a gente chama de conspiração, mas conspiração divina. E você sabe que a conspiração não é nada
elaborada assim, vamos levantar bandeiras. Não, é a coisa feita na surdina, é a coisa feita no sapatinho, como dizem há um tempo atrás, diziam há um tempo atrás. É uma coisa feita discretamente com a vida prática do cristão é uma contracultura e é uma conspiração divina. A conspiração divina é que vai mudar os valores, aqueles princípios que são tão comuns na sociedade, mas que são revertidos pelo Evangelho. Eu queria que você olhasse aqui no quadro, e eu entendo a contracultura cristã mais ou menos como isso. Nós somos como se fôssemos bolas de massinha que a sociedade vai nos colocar dentro de uma caixinha e vai tirar de lá aquelas bolas, não mais como bolas, mas como cubos que se revoltaram, ou melhor, se conformaram. Isso aqui é conformação. Isso aqui, nós fomos criados para sermos essas esferas, mas alguém coloca a gente dentro dessa forma e nos conforma a ela. E a gente passa a ser não mais esferas, mas a gente passa a entrar dentro de um quadradinho, todo mundo passa a ser quadradinho. O que é a contracultura? A contracultura é os caras que falam assim, não, a gente não quer isso, a gente não quer isso. Eu tô fora, isso aqui é o mundo. O mundo vai colocar a gente dentro da forma, e os cristãos, na verdade, não querem entrar nessa forma. Aqui dentro tem a transformação. Aqui a gente precisa do que a gente chama de transformação. A gente não se conforma, mas a gente se transforma. Como é que a gente se transforma? A gente se transforma, como diz o apóstolo Paulo, pela renovação do nosso entendimento. É por isso que a verdade do Evangelho vai falar que o Evangelho vai fazer de mim e de você uma nova criatura. Você está entendendo onde eu quero chegar? Que os ensinos do Sermão do Monte, ou dos ensinos do Monte, são a contracultura cristã, que não se conforma com esse mundo, mas apresenta a gente como uma nova criatura, uma criatura transformada pelo poder do Espírito. Então, a gente se separa desses valores aqui. E o que é a separação, senão a santificação? O que é se tornar santo? É se tornar separado. É por isso que agora vou ler, abrir para você ler, para você seguir. Mateus capítulo 6, versículo 8, é o resumo. Vou abrir aqui. Mateus capítulo 6, versículo 8. Vamos falar nesse versículo algumas vezes esse trimestre, mas só para você guardar isso. Mateus 6,8 diz assim: não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe o que vocês precisam antes mesmo de vocês pedirem. Este aqui é o coração do Sermão do Monte. Vocês não podem, não devem ser iguais a eles. O Sermão do Monte, então, é essa coisa que não nos deixa nos conformarmos a esse mundo, mas nos transformarmos. E como é que essa transformação ocorre? Gente, isso aqui só ocorre porque o Espírito Santo nos perturba. Desculpem colocar isso aqui,
mas há uma santa perturbação do Espírito Santo. Porque quando você recebe a Cristo, você é transformado. Mas você, quando é transformado, isso entra em choque com os valores que você carrega dentro de si. É por isso, por causa desta perturbação, que a gente fica incomodado quando a gente peca, sabia? Porque a gente entra em choque. A gente sabe o que Jesus ensinou. A gente sabe o que Jesus ensinou, mas a gente entra em conflito, em choque com os valores que a gente aprende no dia a dia. Por isso o Sermão do Monte é tão rico, porque ele vai denunciar para a gente os ensinos de Jesus e ele vai nos ajustar a esses ensinos. Então, este tem um significado muito rico para a nossa vida, porque quando eu estudo, quando você estuda o Sermão do Monte, você está dizendo, eu quero me ajustar aos princípios de Deus. E aí fica mais fácil de você entender, por exemplo, o absurdo que são as bem-aventuranças. Desculpem, é o jeito de falar, mas é o que eu consigo entender, porque como você vai dizer que bem-aventurados são os que choram? Não tem nada a ver com a sociedade de hoje. Com bem-aventurados são os pobres. Bem-aventurados são os que fazem paz. Gente, não tem nada a ver, não tem nada a ver. Por que que isso é dito? Porque se você voltar um pouco no capítulo 4, deixa eu abrir um parênteses aqui. Você sabe que a Bíblia não foi escrita em capítulos e versículos, né? Não escrever assim. Capítulo 5. Então, Jesus subiu ao monte. Não. O texto foi todo produzido, foi todo escrito, e depois subdividiram por uma questão didática em capítulos e versículos, para facilitar o nosso encontro. Por isso que a gente fala, o Sermão do Monte está do capítulo 5 ao capítulo 7. Porque se não tivesse esses números, como é que a gente ia chegar e achar o Sermão do Monte, né? A gente ia ficar procurando no rolo de Mateus o tempo inteiro. Tá mais para lá, tá mais para cá. Então, isso foi feito por uma questão didática. Por isso que eu estou sugerindo que você volte um pouco. No capítulo 4, você vai ver que Jesus ensinava e ele pregava o arrependimento para aquelas pessoas que começaram a participar do reino de Deus. Então, ele vai pregar a metanoia, o arrependimento. A pessoa tinha que abrir mão de valores para aceitar novos valores. É por isso que quando ele fala bem-aventurados os pobres, o público-alvo dele era esse. Se você for olhar, tinha, junto com Jesus, junto com aquela multidão, junto com os discípulos, tinha gente de todas as áreas ali em torno de Jesus. E eles sentaram para ouvir, para verem quais eram, então, os princípios do reino de Deus. E esse é o nosso desafio, descobrir os princípios do reino de Deus. À medida que eu descubro o princípio do reino, eu sei que caminho trilha a pessoa que tem a Jesus como rei deste reino. Então, vamos lá, deixar tudo muito bem amarrado. O capítulo 5, versículo 1, diz assim, vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Ponto. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo... Então, ele não começou a pregar, ele começou a ensinar aquele pessoal. Se você for olhar, capítulo 4, vai dizer que Jesus foi por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas dele, pregando as boas novas do reino, curando todas as enfermidades e doenças entre o povo, e notícias sobre ele se espalhavam por toda a Síria. O povo trouxe todos que estavam padecendo de males e tormentos, endemoniados, epiléticos, paralíticos, e ele os curou. Grandes multidões o seguiam, vindas da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judéia e da região do outro lago do Jordão. E vendo Jesus a multidão,
sentou para ensinar. Então, vinha essa galera toda para ouvir Jesus. Quem eram essas pessoas? As pessoas doentes, as pessoas endemoniadas, as pessoas fracas, as pessoas que estavam precisando de cura. E é por isso que o evangelho é feito para pessoas que são dependentes de Deus. Quem se acha muito capaz, quem se acha suficientemente bom, não recebe o evangelho. Você percebe que Jesus está ensinando para essas pessoas que se o Império Romano as maltrata, Jesus as acolhe. Se o Império Romano as faz chorar, Jesus as dá dignidade aqui dentro do reino dele. Então é por isso que o Sermão do Monte é essa contracultura, é contra esses valores que são apregoados não apenas pelo Império Romano, mas por todos os impérios do reino. E agora também eu preciso falar, volta aqui de novo no quadro, você vai ver que Jesus é chamado de Rabi, porque normalmente era assim, o mestre se sentava e ensinava. Jesus subiu ao monte, se assentou e começou a ensinar. E é a mesma coisa que faz, por exemplo, Moisés, quando sobe ao monte. Moisés não senta para ensinar, mas Moisés sobe ao monte e Jesus sobe ao monte. Por que que Mateus faz essa conexão? Porque eu já falei para você, Mateus era judeu e ele precisava fazer essa conexão para explicar que Jesus era tanto um rabi quanto a própria lei, ou a nova lei do reino. A nova lei do reino agora não é a lei apenas de Moisés. Jesus, como diz aqui, não veio abolir a lei, ele veio cumprir a lei e, mais do que isso, pegar a essência da lei e transformar em vida prática. Uma curiosidade. O Evangelho de Mateus é subdividido em 5 partes, exatamente como é subdividida a Torá, tal o judaísmo que Mateus carregava com ele. Deixa eu ver o que eu mais tenho para falar com você. Eu preciso falar isso, é muito importante. Por ser contra a cultura, por ser o evangelho apresentado a uma nova criatura, a nova criação, o evangelho, ou os ensinos de Jesus no monte, são os ensinos feitos por grandes contrastes. Sabe, você sabe que eu trabalho com arte, com desenho, e tem na história da arte um período chamado Barroco. O que é o Barroco? O Barroco é feito da dramaticidade. Você tem Rembrandt como ícone do Barroco. Vou colocar uma figura do Rembrandt aqui. Você tem, por exemplo, Caravaggio como símbolo do Barroco. Vou colocar outra imagem do Caravaggio aqui, para você entender que é sempre no contraste entre claro e escuro que o Barroco vai se manifestar. A mesma coisa acontece aqui, é sempre o contraste entre luz e trevas, entre a comida salgada e a comida sem sal, a comida de doente, entre a vida do cristão e a vida da pessoa ligada ao mundo. Então, aqui também é marcada por grandes contrastes. A nossa vida tem que marcar uma diferença grande com as pessoas que não temem a Deus, que não seguem a Deus. A diferença está nas atitudes que nós tomamos. Você entendeu esse negócio do Barroco? Se não entendeu, estou na dívida contigo. E se não entendeu, acho que vale a pena você fazer um Google e pesquisar. Mas a época da história da arte mais marcada de contrastes, de luz e sombra, de dramaticidade, é a época do Barroco. E aqui a gente tem, no nosso Brasil, o chamado Barroco Mineiro. Mateus capítulo 6, versículo 33, vejam como as coisas se encaixam aqui muito bem. É por isso que Mateus 6,33 vai dizer: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Isso vale para as pessoas que temem a Deus e que seguem os valores propostos
pelo reino de Deus. Então você já entendeu isso? Isso aqui perturba a nossa mente e eu vou fazer um desenho que você vai entender perfeitamente. Quando eu estudo o Sermão do Monte, o que acontece comigo? Eu pego valores que são ensinados por Jesus e transformo na minha vida. Esses valores dessa contracultura me perturbam porque pegam todos os conceitos que eu já recebi e viram esses conceitos de ponta cabeça. É como se você pegasse uma bomba, sabe aquelas bombas que você faz assim? Não é bomba, como é que é? É uma bomba mesmo, que você tira o clique e joga uma granada, você pega a granada, você tira o clique e joga e ela explode lá. Só que o Sermão do Monte é como se você pegasse a granada e engolisse a granada. Ela explode dentro de você. Então, esta é a tal da conspiração divina. É quando a granada entra aqui e plum, explode, todos os seus valores são modificados, são mudados. Bem, agora vamos aos nossos princípios muito importantes do reino de Deus que eu preciso passar para você. A primeira coisa que a gente tem que entender é que este é um padrão, é uma referência do reino de Deus, um padrão de ensino que estava baseado no Antigo Testamento e que são ensinos do nosso mestre Jesus. É um padrão, uma referência que a gente precisa alcançar. Alguma coisa como um alvo para a gente atingir. O Sermão do Monte é um alvo para o cristão atingir. Não é que eu vou ter uma parte e não vou ter outra. Ou fulano tem uma parte e eu tenho outra. Não. Todos esses valores têm que estar imbuídos dentro de mim. É essa bomba que vai explodir e o Espírito Santo vai reconstruir, reconstituir, transformar o que tem de ruim dentro de mim em coisa boa. Então, a primeira coisa é o padrão. A segunda coisa é a felicidade, porque se você olhar, ela começa com bem-aventurado, feliz. Então, não tem essa coisa de cristão ser acabrunhado, triste, ser um peso de carregar. Não, as bem-aventuranças são valores, mas são valores para a felicidade, não apenas nossa, mas a felicidade das pessoas que convivem conosco. Porque é bom você conviver com gente boa. Gente boa faz o bem. E gente boa que faz o bem, que segue a Jesus, abençoa quem está do lado. Então, essa coisa antigamente, década de 70, 80, de cristão bicudo, mal-humorado, difícil de convivência, não tem nada a ver com isso daqui que Jesus ensina. Aliás, o que Jesus ensina é o contrário disso. Jesus era um cara na boa, para cima, para frente, alegre. Eu vou até botar aqui o barbudo um pouquinho mais feliz, porque esses eram os grandes valores, esses são os grandes valores do reino de Deus. Jesus não quer que a gente seja umas malas sem alça, né? Ele quer que a gente seja gente boa, gente que seja gostoso de conviver. Estão lembrados lá o que Lucas vai falar da igreja? Que a igreja caía na graça do povo. A igreja caía na graça do povo. Quem tem a Jesus é gente boa de convivência, não é gente chata, não. Gente chata é de outro lugar. Gente chata devia ser de outro lugar. Então, é um padrão de felicidade e é um padrão de mudança, gente. Mudança por quê? A mudança é constante. O reino de Deus vai se aperfeiçoando a cada passo, a cada processo que a gente passa. Por isso a gente passa por um processo de santificação, de transformação, de não conformação com esse mundo. Porque este processo de mudança nunca está pronto. Eu estou sendo
elaborado, eu estou sendo esculpido, formado pelo Espírito Santo de Deus. Então, estes valores precisam ser estabelecidos dentro de mim. Vejam que os ensinos de Jesus, eles são individualizados. Eu não posso aprender isso e fazer com que você passe a viver de acordo com os ensinos de Jesus. Essa é uma decisão só sua e de mais ninguém. Essa é uma decisão só minha e de mais ninguém. Eu não posso me adequar aos valores de Jesus. Eu aceito Jesus como rei deste reino, ou eu não o aceito como rei do reino. Se eu aceito como rei deste reino, este reino tem os valores ensinados por Jesus. É o que nós vamos ver a partir do próximo domingo. Cada um desses ensinos, nós vamos mergulhar nos ensinos e tentar trazer para a nossa vida prática esses ensinos de Jesus no monte. Então, você entendeu que a gente chama de Sermão do Monte porque ele é longo, mas, na verdade, eles são ensinos, porque ele começa com o ensino, termina com o ensino e antigamente chamavam que todos os ensinos viravam sermão, mas aqui era um papo bom. Jesus sentou e começou a bater papo com as pessoas e transformou em vida prática o que ele ensinou. O desafio que eu faço a você é que você me acompanhe nesta jornada de ensinos de Jesus no monte. A gente vai propor algumas atividades para você transformar em coisa prática, ensino prático, a partir do próximo domingo, para você executar durante a semana e transformar em vida, porque o ensino de Jesus é para ser vida e vida cheia de significado. A minha oração é que Deus te abençoe muito e que Deus conduza a mim e a você, e conduza a todos nós neste caminho de servos, de súditos do reino de Deus. Boa semana, Deus te abençoe.